fez coisa pior, ele não só comeu no dia de sábado, ele não só pegou as coisas de sábado, ele entrou no santuário e pegou o pão da proposição. Jesus cita esse texto para dizer para aqueles homens uma coisa que a religião não consegue entender, que a religião cega, que a religião emburrece. Que essas coisas não são sagradas à medida que elas exatamente proporcionam aquilo que Deus quer que elas sejam. Assim como o sábado, assim como o domingo, como todo dia, é dia sagrado, não porque é sagrado o dia, mas porque nesse dia eu cumpro o propósito de Deus para a minha vida. Assim como o alimento não deixa de ser condenado ou não condenado, puro ou impuro, porque alguém disse que ele é puro ou impuro. Isso é uma discussão muito grande no Novo Testamento. Mas, acima de tudo, porque as coisas cumprem o propósito para o qual elas são destinadas para a minha vida. Se Deus diz que é ruim para mim, então tome cuidado. Tome cuidado. Se Deus diz não, não faça isso, não faça aquilo, porque Ele sabe melhor do que nós. Mas o texto também nos diz que no versículo 8, se você olhar na sua Bíblia, olha lá, capítulo 21, verso 8. Vamos juntos? Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Davi mente mais uma vez, já vimos isso, e pede uma espada. Olha que coincidência, né? Olha que espada que está lá em Nob. A espada que Aimeleque guardou era a espada do gigante Golias, né? E ele diz assim, olha, a única que tem aqui é aquela relíquia nacional. Aquele objeto que as pessoas vêm de longe para admirar, porque foi com essa espada que você derrotou o Golias. Davi então diz, mas não tem espada melhor. É esta, né? Essa mesmo. Fantástico isso. E Aimeleque vai recusar a espada para Davi. Ele não tinha recusado o pão, que era da proposição, vai negar a espada que ele tinha usado para matar o Golias. É aí que ele também ganha a espada. Davi chega no santuário faminto, exausto, indefeso, não é? Davi sai alimentado e equipado. Santuário é lugar de receber ajuda na emergência. Santuário é lugar para dar alimento na jornada. Santuário é lugar que a gente pega a espada para a luta. Mas a gente não pode confundir santuário com capela, com catedral, com prédio, com templo. Santuário, acima de tudo, é o lugar onde nos conscientizamos da presença de Deus. O riacho no qual Davi pegou as 5 pedrinhas foi santuário. Assim como na Bíblia, vamos encontrar tantos e tantos lugares que não são templos, catedrais, mas que se transformaram em santuários. A pedra que serviu de travesseiro para Jacó, a sarça ardente diante de Moisés, a pesca de Pedro, a figueira sob a qual Natanael estava, e Jesus, eu te vi, Natanael, quando estava debaixo da figueira. São tantos episódios na Bíblia que nos mostram que Deus que vem ao nosso encontro, não por conta do prédio, por conta do templo, por conta da catedral. Deus vem ao nosso encontro porque tem gente querendo ser encontrada por Ele. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus está à procura de gente que tem um coração que o ama. Não gente que está preocupado com a beleza da catedral, que está muito entusiasmado com a beleza dos vitrais, com a liturgia do culto, com o jeito que as coisas acontecem, mas que o coração está derramado, está entregue, está centrado naquele que é o Senhor da história. E é aí que acontecem os maiores milagres. Santuário é assim, lugar no qual o encontro com Deus nos traz pão para saciar a fome e nos dá espada para enfrentarmos os perigos. Porque há momentos na vida que nós nos sentimos indefesos, famintos e queremos fugir.
E para que lugar nós vamos? Alguns se entregam a tantas coisas. Davi talvez pudesse fazer como Israel estava antes da batalha com Golias, esconder numa cabana, entrar num buraco, fechar-se, esconder-se. O Davi podia ir para uma taberna, lá em Nob mesmo, quem sabe beber até o dia amanhecer, quem sabe pular de cama em cama, durante uma semana, tentando aplacar todo sentimento de perseguição, de abandono. Quem sabe procurar uma paixão, um vício, alguma coisa que pudesse dizer, não, você vale alguma coisa, você é alguém. Levante sua cabeça, quando você está usando isso, você é ótimo. Davi não é o tipo de gente que se deixa enganar com essas coisas. Davi sabe que ele precisa de Deus, é a Deus a que ele procura. Mas se você olhar para esse texto, perdido aí no texto, sabe? Sabe aqueles versículos que estão perdidos, que o Espírito Santo deixa perdido para a gente olhar? Tem aí nesse texto seu. Dá uma olhada no versículo 7. Tem um texto perdido que não tem absolutamente nada a ver com o contexto. E você vai ler, você vai perceber. O verso 7 diz assim, tinha ali no templo, olha o verso 7. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, parado lá diante do Senhor, né? Estava buscando Deus. Cujo nome era Doeg, né? Ele era um edomita e ele era o maioral dos pastores de Saul. Lá naquele santuário onde Davi estava, também tinha um outro sujeito lá, uma outra pessoa. Era o chefe dos pastores de Saul. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa palavra pastor aí está errada, porque biblicamente a palavra hebraica para pastor também significa aquele que guarda, né? E possivelmente esse texto tenha sido mal traduzido. A ideia aí não é que essa pessoa era o chefe dos pastores, mas o chefe dos guardas. Muda bastante. E a gente vai perceber que é exatamente isso, porque nós vamos perceber depois do capítulo 22, que ele estava junto com Saul, e Saul o ordena a fazer um massacre. Ora, Doeg estava ali para a cerimônia religiosa, possivelmente para a troca dos pães. A gente pressupõe que tivesse sido um sábado, porque os pães da proposição tinham sido retirados, né? Então a gente pressupõe que tenha sido um sábado. Portanto, Doeg estava ali possivelmente exatamente porque era um sábado, um dia pela cultura judaica, o dia de encontro com Deus, né? Ora, mas ao contrário de Davi, as ações de Doeg nos mostram que santuário, para ele, não é encontro com Deus, mas uma postura religiosa com outros interesses. E esse texto é fantástico porque ele vai nos mostrar isso. Se você olhar sua Bíblia no capítulo 22, de 1 Samuel, encontrou aí? Eu queria que você lesse comigo, que a história continua, dizendo que Davi então foge. O rei fica sabendo da fuga e fica furioso. Por que deixaram Davi fugir? O texto que nós vamos ler agora nos mostra. Vamos ao capítulo 22. Vamos juntos a partir do verso 1, porque você vai entender o que o pastor quer dizer. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, agora sim ajuntaram-se, né? A ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha que beleza isso, né? Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar, seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Verso 6.
Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Saul construiu uma história maluca, né, paranoica. Verso 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com o servo de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei, e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Esse sacerdote era bom, né? Verso 15. Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei a Aimeleque: morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu, e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volte e remete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Aqui fica clara a diferença que o santuário faz para as pessoas, né? Aqui fica claro a diferença gritante, que coisas maravilhosas podem acontecer no santuário. No santuário nós podemos sentir a presença de Deus que nos sacia e que nos equipa para as lutas do dia a dia. Mas no santuário também pode acontecer coisas terríveis. Podemos utilizar os rituais para nos isolar das pessoas que desprezamos. Podemos utilizar desses momentos para nos sentirmos melhores do que os outros. Buscar legitimar o nosso ódio, a nossa vingança, a nossa torpeza. E ao invés de sairmos do santuário prontos para a batalha, supridos da alma, saímos do santuário empedernidos, frios, convenientes com o mal, querendo fazer maldade. O que essas duas histórias nos contam? Essas duas histórias nos contam que todas as vezes que entramos no santuário, eu espero que você tenha consciente que santuário eu estou dizendo, nós podemos sair dali melhor ou pior. Se entrarmos famintos, cansados, necessitados, centrados em Deus, sairemos dali como Davi saiu, suprido de pão, com uma espada para enfrentar as situações da vida. Saímos admirados por saber que Deus está conosco, alimentados, equipados com espada e pão
Pão e espada, nas Escrituras, estão associados à palavra de Deus, não é? As duas expressões, pão e espada, na palavra de Deus, são referências às Escrituras, à própria palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é pão. Jesus disse ser o pão da vida, que sacia a nossa sede. Ele que é a palavra perfeita, a palavra encarnada. Nós podemos sair do santuário com esse sentimento que ouvimos a palavra de Deus, fomos saciados pela palavra de Deus, fomos alimentados pela palavra de Deus, recebemos provisão para enfrentar situações da vida, os questionamentos que nós vamos ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando teremos que enfrentar situações difíceis. Mas nós podemos também sair como Doeg, né? Pisando nos outros, falando mal dos outros, oprimindo os outros, matando os outros. Davi fez uma poesia. Está no Salmo 52. Para falar do que esse dia foi para a vida dele. Se você olhar na sua Bíblia, no Salmo 52, você vai perceber que tem umas letrinhas assim, dizendo assim, olha só. Antes do primeiro versículo. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Então nós sabemos o contexto, nós vamos ler o salmo. Vamos? Vamos juntos? Vamos juntos. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Você pode fechar os seus olhos? Sabe o que Davi nos ensina? De maneira tão ímpar. Davi nos ensina a ser gente, a ser transparente, a ser sincero, para não usar de Deus, para não usar as coisas de Deus, para não entrar no santuário e sair pior do que entrou, porque Deus não era o alvo. Davi nos ensina que diante de Deus a gente rasga o coração. E Deus sabe de tudo. Sabe que às vezes nós estamos com medo, estamos desesperados, com medos da morte. Mas Davi também nos ensina que as coisas de Deus são nos dadas são nos doadas, são graciosamente doadas e dadas como alimento, provisão e equipamento. Que essas coisas no templo
podem até ser bonitas. Que pão da ceia sobre a mesa pode até ser uma cerimônia bonita, mas se não for ingerido, se não for comido e levado para a vida, não tem sentido. Que a espada, que é a palavra de Deus nos dada como arma para enfrentar as coisas, pode até ser bonita, pode até ser explanada de maneira bonita, pode ser até uma relíquia no templo. Olha que palavra bonita, que espada linda. Mas se não for colocada na vida, para as batalhas da vida, não serve para nada. É só relíquia. No santuário nós aprendemos com Davi. É lugar de pedir pão. É lugar de pedir espada. E sair alimentado, com alimento, provisão para a jornada. E com a espada para a luta. Que você veio buscar no santuário. Como você vai voltar para casa essa noite? Senhor, Tu nos conheces e nos sondas. E sabes o que nós precisamos de Ti. Às vezes nem estamos conscientes que precisamos do pão da vida para saciar a nossa fome existencial. Dá-nos uma visão da Tua presença para desejarmos deste pão. Às vezes estamos tentando enfrentar as coisas da vida com a força da nossa mão, com a força do nosso braço, com a nossa inteligência. Obrigado porque o Senhor nos dá força e inteligência. Mas obrigado, Senhor, porque Tu nos dás a Tua palavra, que é melhor do que a força e a inteligência. Faz, ó Deus, que estejamos equipados com a Tua palavra, que nos traz princípios e sabedoria para viver, para enfrentar os desafios do dia a dia, as lutas. Que o Senhor nos ensine, assim como aconteceu com Davi, a voltarmos para casa hoje com pão e espada, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o coral, queridos?